Sabe aquela sensação estranha que você tem quando você sabe que uma pessoa com opiniões muito fortes vai vir falar com você sobre determinada coisa, mas você não tem certeza de como você vai reagir? Foi assim que eu me senti lendo O Médico e o Monstro. Olá pessoal, meu nome é Vitor Yuri Neves e hoje no Solstício Equinócio nós vamos ter Book Talk e nós vamos falar um pouquinho sobre esse carinha daqui, O Médico e o Monstro, do Robert Louis Stevenson. Bem, o Robert, ele nasceu por volta do ano de 1850, ele nasceu na Suécia, sendo que ele tem muitas influências inglesas na família dele e irlandesas também. Então foi só lá, quase no finalzinho de sua vida, em 1886, que ele finalmente escreveu O Médico e o Monstro, que no caso, né, lançou originalmente lá como The Strange Case of Dr. Jekyll and Mr. Hyde. Veio para o Brasil com esse título de O Médico e o Monstro porque tem tudo a ver com o contexto da história. O Louis, ele morreu muito jovem, aos 44 anos, vítima de uma hemorragia cerebral devido a uma tuberculose muito grave que ele já vinha lutando desde a infância dele. Então ele foi casado com a mulher dele, a Cynthia Osborne, durante muito pouco tempo, e ele acabou morrendo em Magoa, se eu não me engano. Foi uma ilha no extremo sul dos Pacíficos do Oceano Atlântico, e lá ele se estabeleceu depois do casamento com a Cynthia, junto com o enteado dele. Ele teve uma vida boa, digamos assim, durante esse período de tempo. Ele se formou em engenharia civil, se eu não me engano, porque era o que o pai dele fazia e era o que o pai queria que ele fizesse, mas devido à saúde dele ele nunca conseguiu seguir essa profissão. Então ele se encontrou no meio artístico e da literatura quando ele ainda estava na Universidade de Edinburgh, quando ele escrevia para o jornal do colégio. Então, daí por diante, ele não parou de escrever e se entregou mesmo de cabeça, sabe, na literatura. E foi o que ele quis fazer pro resto da vida e foi o que ele estava fazendo no momento da morte dele. Porque ele morreu ainda com uma das suas maiores obras-primas inacabadas, Heir of Hamilton. E daí por diante, eu não tenho muito conhecimento a respeito da história da mulher dele, porque eu realmente não procurei como que a mulher dele viveu depois da morte dele. Então, caso tenha alguma informação aqui e lá, eu deixo o link aqui no box de informação caso você se interesse. Daí o que acontece? Esse livro daqui, O Médico e o Monstro, vocês primeiramente têm que ter noção de que ele foi lançado em 1886. Então, Londres estava em plena era vitoriana e nós sabemos que era uma era, né, de imperialismo, e as pessoas ali, né, consideradas os homens brancos perfeitos, eles achavam que eles eram a sociedade mais polida do mundo e de que eles precisavam transmitir essa educação, esse conhecimento para o restante do mundo, né? A população menos abastada de conhecimento, de recursos humanos, digamos assim. Sendo que esse livro daqui veio literalmente para dar um tapa na cara da sociedade naquela época, porque ele vai tratar de um lado do homem que, por mais refinado que ele seja, sempre vai ter, porque é um instinto primitivo da humanidade, sabe, que é o lado escuro. Todo mundo tem um lado sombrio dentro de si e que, se não tomar cuidado, pode acabar deixando transparecer aí, né, para o Deus e o mundo. Você que já leu O Médico e o Monstro sabe do que eu estou falando. É muito complicado falar sobre esse livro daqui sem dar spoiler, porque ele é muito curtinho. Essa minha versão daqui tem 80 páginas, se eu não me engano. Daí eu achei muito estranho, então, não contente com esse daqui, eu fui procurar o livro na internet e eu acabei descobrindo que O Médico e o Monstro, ele já está sob domínio público, assim como o Drácula do Bram Stoker e o Frankenstein da Mary Shelley. Para quem não sabe, esses três autores, eles meio que pairam, né, entre a sociedade como os três progenitores do gênero de terror na sociedade, no meio literário, artístico também.
Então é sempre comum você ver edições, né, de livros com esses 3 clássicos dentro. E O Médico e o Monstro é sempre o mais curtinho mesmo, tem 80 páginas ou menos. O livro ele vai narrar a história, né, desses 3 protagonistas, digamos assim, que é o Dr. Jekyll, o Mr. Hyde e o advogado Utterson. É narrado, digamos assim, pelo ponto de vista do advogado Utterson. Ele é um melhor amigo ou um amigo muito chegado do Dr. Jekyll. E em determinado momento ele fica se perguntando o motivo do amigo dele estar se envolvendo com um homem estranho, que seria o Mr. Hyde. Que ninguém sabe quem é, ninguém sabe de onde veio, o que ele quer, onde que ele mora. E é até engraçado a gente perceber porque o Wood Stevenson ele fez literalmente um trocadilho com o nome desse personagem, colocando de Mr. Hyde, que vem a ser um homófono a hide, do verbo to hide, de se esconder, porque ninguém sabe quem é, de onde veio. Então ele fica se questionando porque o amigo dele, o Dr. Jekyll, que era um médico, né, um cientista, digamos assim, muito renomado, muito prestigiado na sociedade, aquela coisa, tinha um respeito, né, londrino, aquela coisa toda e tal. Por que ele se envolvia com esse homem misterioso? Até que em determinado momento, uma pessoa X diz que ele acabou vendo o Mr. Hyde cometendo um crime, no caso um assassinato de uma figura bem icônica de Londres. E o advogado ele vai atrás disso, ele vai investigar, porque ele vai até a casa de uma família cujo era a família dessa pessoa X que acabou morrendo, e ele acaba percebendo que eles foram silenciados, eles foram comprados. E ali tem um cheque assinado pelo Dr. Jekyll, e ele acha aquilo muito estranho, e ele vai tirar satisfação com o amigo dele, e aquela coisa toda. E em determinado momento ali, ele acaba percebendo que tem alguma coisa errada, mas ele não sabe o que, porque o Dr. Jekyll fala que o Mr. Hyde ele é um amigo dele, é um protegido dele, digamos assim, uma pessoa que ele abriga, protege, né, cuida, aquela coisa toda, sendo que a conversa termina por ali, fica por isso mesmo. Não tem como eu falar desse livro com vocês sem dar spoiler, né? Porque é tão curtinho e tudo já se finaliza tão rápido que não tem uma meia sinopse. Então, mas nessa altura do campeonato eu acho que todo mundo já conhece a história do Médico e o Monstro, seja pelas inúmeras adaptações cinematográficas que a gente tem por aí, seja pelos desenhos, inúmeros desenhos da nossa infância, né? Tiveram o Médico e o Monstro como inspiração na construção de vários episódios. Nós tivemos aí Piu Piu e Frajola, Pernalonga, Tom e Jerry, vários desses desenhos, Bob Esponja, vários deles tiraram, né, inspiração dessa história para poder criar dos episódios, e a gente até tem uma adaptação que fez um pouquinho de sucesso, digamos assim, né, que foi a Liga Extraordinária, que tem lá, né, o Dr. Jekyll e o Mr. Hyde. Então a gente sabe que é a mesma pessoa, gente, não tem como não saber disso. O Dr. Jekyll, ele criou uma espécie de poção que separa a pessoa boa da pessoa ruim, sendo que não só separa, transforma a pessoa boa na pessoa ruim, sempre ao ingerir, né, essa poção. A gente também conseguiu ver, né, o Mr. Hyde no filme do... Como que era o nome dele, gente? Van Helsing. No início de Van Helsing, se eu não me engano, ele tá caçando o Dr. Hyde nos telhados de Londres. E é até engraçado a gente ver isso, né? Atualmente também na série Penny Dreadful tem a aparição do Dr. Jekyll e o Mr. Hyde, que a série foi sensacional até aquele ponto, porque eu parei de ver em determinado momento. Então, eu sei que o final eu não posso falar pra vocês, porque seria estragar demais o suspense aqui da história, né? Porque esse é o legal do livro, você descobrir o final do Dr. Jekyll e do Mr. Hyde, como que a coisa finaliza ali. Sendo que eu posso dizer pra vocês que em determinado momento o detetive, né, o advogado Utterson, ele acaba descobrindo que são a mesma pessoa e tem um desfecho super sensacional no final. Mas é aquela coisa, eu acho que não era o objetivo do Robert construir uma história muito bem narrada
muito bem interlaçada, sabe? Com personagens super cativantes. Não é, eu não acho que essa era a intenção dele. Porque em momento nenhum eu me apeguei a algum dos personagens, sabe? Eu não senti empatia por nenhum deles em nenhum momento. Não sei se é uma característica dele, porque eu nunca li nada além do Médico e o Monstro do Robert. Mas eu tive essa sensação, sabe? De que ele escreveu essa história não para poder trazer uma boa narrativa, mas sim para poder dar um aviso para a sociedade da época. Principalmente da sociedade da época. Mas a gente sabe que até hoje essa realidade reflete na sociedade, né, em que nós vivemos atualmente. Mas é aquela coisa, é um bom livro, é um bom clássico, entendeu? Mas não vá com sede ao pote, sabe? Esperando um livro sensacional, com uma narrativa magnífica, porque não é bem assim que funciona. Eu acho que você tem que ler esse livro com a mente um pouco mais aberta, tentando se abster de todas aquelas narrativas sensacionais que você já leu até hoje, porque você não vai, sabe, se apegar aos personagens e você não vai conseguir sentir essa empatia. Talvez sim, talvez não. Comigo foi assim, cada um é cada um, mas foi o que eu achei. Mas assim, independente de ser um livro bom para se ler ou não, eu acho que ainda assim continua sendo um livro essencial para a vida, sabe? Eu acho que todo mundo em determinado momento tem que ler O Médico e o Monstro. Porque, sim, né, nós precisamos tirar as nossas próprias conclusões em relação ao que é certo, ao que é errado. E esse livro daqui mostra muito bem pra gente como funciona essa logística, né? Então é isso. Levando em consideração todos os aspectos, eu dei 4 estrelas para esse livro no Scoob e no Goodreads. Vamos falar mais um pouquinho nas redes sociais, no Twitter, Instagram, Tumblr, Facebook, tá tudo aqui embaixo, os links de informação, porque eu acho que mesmo não sendo, sabe, tudo isso, eu acho que merece uma discussão um pouco maior. Então é isso, se você gostou do vídeo, não esquece de dar um joinha, de ajudar a compartilhar, me seguir em todas as redes sociais, seja meu amiguinho lá no Goodreads, no Scoob, me adiciona no Facebook, no Twitter, no Instagram, vamos conversar, meu Snapchat tá novo também, tá aqui embaixo o link pra vocês, e é isso aí, um beijo pra todo mundo e até mais. Entretenimento de qualidade, gente. Esse é o termo mais eficaz para se descrever Bridget Jones.